Boa noite, gente. Ah, que bom que vocês entraram. Muito obrigado. Que bacana. Desculpem os imprevistos, uns minutinhos de atraso. Boa noite, Rafael, Karen, muito obrigado. Thalia, Maria Cláudia, enfim, muita saudade também. Tivemos probleminhas técnicos aqui para entrar. Acho que agora podemos, né, conversar um pouco sobre o tema gerador dessa live. Né? Para mim é um enorme prazer estar aqui. Sou o professor César, professor há 25 anos, tenho muito orgulho de ser professor, né? Tenho realmente, né, uma paixão enorme nesses 25 anos, de uma dedicação única ao exercício do magistério. Né? Sem me alongar na apresentação, eu gosto sempre de lembrar o início da minha carreira, 25 anos atrás, lá no Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, né? No Cefam de Guaratinguetá. Vários amigos, né, marcaram minha carreira, né, nesse início de trabalho, de dedicação ao magistério. Na Universidade de Taubaté, a quem agradeço pela organização dessa live. Estou há 17 anos, sou professor de filosofia, minha cadeira é de filosofia, e tenho a alegria de trabalhar com diversas turmas, né? Atualmente coordeno o curso de pedagogia, né, da Universidade de Taubaté. Meu abraço ao pessoal da EAD, da Unital também, né? Pessoal do curso de psicologia que eu estou vendo aqui, pedagogia, pessoal do direito, na qual eu leciono ética. Muito obrigado pelo carinho. E, bom, enfim, eu acho que chegou o momento da gente começar a tratar do nosso tema, tá? Na medida do possível, vou tentar atender algumas perguntas, vocês fiquem à vontade, né? E quero que seja mesmo um encontro, né? Um momento diferente, mas que a gente tenha essa relação próxima, e eu quero que vocês se sintam muito próximos a mim, como na sala de aula. Quero que esse momento seja, né, revigorante, quero que esse momento seja realmente um encontro de pessoas ainda que acreditam na humanidade, né, que têm fé nessa humanidade. Ah, tá. Dei aula de Sociologia, Isa, um abraço, minha querida. Que seja um encontro de pessoas que acreditam que nós vamos sair fortalecidos desse momento. Que essa crise de civilização veio para nos ajudar a refletir sobre nossos erros, para que nós consigamos cada vez mais enfrentar corajosamente os processos que devemos passar para o amadurecimento pessoal. Que esse nosso encontro, então, seja realmente, né, uma forma de matar a saudade aqui das aulas de filosofia, lá do RP, né, Mariana. Vamos lá. Eu me propus a conversar com vocês sobre a organização dos estudos da heteronomia à autonomia. É muito importante que eu não venho aqui para dar uma receita de bolo prontinha, né? Façam isso e façam aquilo porque vai dar certo, lógico que não, mas eu quero sim apresentar alguns pontos de reflexão
para que cada um de vocês, né, na condição de aluno, na condição de pai, na condição de mãe, né, consiga, na medida do possível, fazer uma autoavaliação, fazer uma autocrítica, né, de maneira que, né, vocês possam avaliar se estão fazendo essa passagem da heteronomia à autonomia, né, ou mais do que isso, né, se vocês conseguem, né, contribuir para que as pessoas também, as pessoas próximas a você, também façam essa passagem da heteronomia à autonomia. Eu quero dizer, inicialmente, que sair da condição heterônoma, que é isso? Aquela condição na qual nós dependemos do outro, na qual o outro deve indicar ou indica o caminho, né? Agora você senta, agora você estuda, né? Fulano, você pegou o seu caderno, né? Fulano, você organizou isso, você fez a sua tarefa. Sair dessa condição heterônoma, né, é um desafio, porque demanda um autoconhecimento. Um autoconhecimento. Isso mesmo. Ninguém consegue atingir a condição de autonomia ou a sua condição autônoma, né, sem olhar para dentro de si mesmo, sem fazer uma autocrítica, sem fazer uma autoavaliação. Nós temos que ter clareza, e cada vez mais clareza, de que nós precisamos continuamente, uma vez que a vida é um grande processo aberto ao infinito de oportunidades, nós temos que ter clareza de que precisamos, em meio a esse infinito de oportunidades, nos colocar criticamente dentro desse processo aberto. Nós temos que ter a coragem de pensar que sair da heteronomia, que muitas vezes revela a nossa condição acomodada e covarde diante da vida, né, para uma condição autônoma de encorajamento, né, e mais do que isso, né, de entendimento de que você precisa se superar continuamente. Então, primeiro ponto de reflexão que eu quero colocar para vocês, que sair da condição heterônoma para a condição autônoma exige, né, uma autoavaliação, exige uma autocrítica, de modo que todos vocês que estão aqui comigo nesse momento devem se perguntar, né, quem eu sou afinal? Quem eu sou? O que quero? O que busco, né? Qual é a sua, afinal, né? Quando você olha para você, aí no seu quarto, na sala, na sua casa, e espero que estejam em casa, fique em casa, né? Nesse momento, quando você olha para você, você se reconhece, você sabe quem é essa pessoa, nesse momento que está assistindo essa live, com esse celular na mão, o que afinal cada um, nesse momento, né, pensa sobre si próprio. Só é autônomo aquele que, de alguma maneira, corajosamente faz aquela viagem que vai para dentro. E nessa viagem que vai para dentro, né, vai, de alguma maneira, encontrando, né, muitas coisas, muitas lembranças, muitos pensamentos, muitos traumas que de repente já não mais queria lembrar. Então eu quero mostrar para vocês que organizar os estudos é mais do que um processo prático, é um processo reflexivo, é um processo de mudança de vida. Eu quero que vocês pensem agora comigo que nós vamos passar por alguns pontos de reflexão propriamente dito no que diz respeito à organização de estudos, mas que fique como pano de fundo a necessidade da
autocrítica, da autoavaliação, dentro desse processo que deve ser contínuo. Eu estive a conversar com uma grande amiga, a diretora do Departamento de Pedagogia, a professora Maria Tereza, sobre a questão da organização dos estudos, e a gente dizia, né, um para o outro, e se concordando em vários pontos, que a organização dos estudos reflete, né, ou revela, ou expressa a organização da sua própria vida. Porque o estudo acaba sendo um pedacinho daquilo que você é, né? E esse pedacinho não pode estar em desarmonia com o seu todo. Às vezes tem aquele garoto que diz assim, bom, estou me preparando para um concurso, né? E estou estudando bastante para esse concurso. E eu digo, pô, bacana, que legal, meu filho, né? Está estudando bastante, está se dedicando. Você já viu o edital, né? Você sabe o que vai cair. E isso aconteceu de verdade. E o menino olha para mim e fala, hã? Eu tenho que ver o que vai cair? Pode parecer brincadeira isso, mas aconteceu. Não é a quantidade de tempo dedicado aos estudos que faz com que aquele estudo tenha qualidade. Verdadeiramente, vamos falar do tempo, né? Já vou entrar nesse item, mas verdadeiramente nem sempre quantidade é qualidade, né? Eu li um livro de 500 páginas, tá? E o que ficou desse livro para você, né? O quanto você se debruçou nesse livro, o quanto você realmente, né, saboreou desse livro. O conhecimento tem que ser saboreado. Todos que foram meus alunos de filosofia sabem o quanto eu faço questão de identificar que saber e sabor pertencem ao mesmo radical. Então, é sábio saborear a vida, é sábio saborear o conhecimento, é sábio, né, saborear as infinitas oportunidades dessa vida, que é um grande processo aberto ao infinito. Então é preciso sim saborear o conhecimento. Então não serão as 500 páginas de um livro que vão mudar a sua vida. Às vezes uma poesia bem lida, saboreada, de forma apaixonada, vai te transformar muito mais do que 500 páginas de um livro. Então, segundo ponto de reflexão, nós temos que aprender a associar quantidade e qualidade. Algumas coisas nós precisamos realmente nos debruçar, né, com carinho e com paixão. Outras coisas nós precisamos ter uma disciplina mais rigorosa, né? Em outros momentos nós precisamos ter algumas atitudes agressivas, sim, agressivas, não é para sair rasgando o seu caderno, não, fique tranquilo, hein? Mas agressivo no sentido, né, daquela disposição de superar, né, de acreditar que consegue, né? Eu acho muito interessante nós, né, revelarmos e expressarmos o quanto nós precisamos aprender a nos superar. E aí, então, quero colocar para vocês o primeiro ponto desses quesitos para a organização dos estudos, propriamente dito, com esse pano de fundo, autoavaliação, autocrítica, que é a organização do tempo. Afinal, meus amigos, quando vocês vão estudar? Estou falando para um público, novamente, de alunos, de pais, de mães, né? De primos, de irmãos, né? E aí, quando vocês vão estudar? Na medida do possível, é importante que vocês, todos aqueles, obviamente, que nesse momento, que tinham um ensino presencial, e aí se estende às crianças, os seus filhos, priminhos, sobrinhos, né, afilhados, a todos aqueles que tinham um ensino presencial, é muito importante que, na medida do possível, esse tempo destinado aos estudos seja semelhante, seja muito próximo daquele que você
tinha no seu tempo presencial, no ensino presencial. Então aqui meus alunos da Universidade de Taubaté, os que estudavam à noite, é bem importante que você se dedique, né? Deixe a noite para estudar e para se dedicar, considerando, obviamente, que nesse momento estamos tendo as aulas remotas e boa parte dos professores se dedicando às aulas em tempo real, por diversas ferramentas, etc. e tal. Mas independente disso, eu quero que vocês pensem que, se estudavam à noite, é interessante que vocês dediquem a noite para os estudos. Os seus filhos, se estudavam de manhã, né? Não vai acordar os seus filhos 5h30 da manhã, 6 horas, não é isso, pelo amor de Deus, mas que dedique a parte da manhã para os estudos. Seu filho estudava à tarde, dedique a parte da tarde aos estudos, né? Você, meu aluno da EAD, da Universidade de Taubaté, né? Precisa dedicar um tempo aos estudos, né? É de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Mas esse tempo é necessário que seja definido para que você consiga criar uma rotina saudável. Uma rotina saudável. A rotina não é algo ruim, meu Deus. A rotina implica necessariamente na distribuição clara e inteligente do tempo. A distribuição do tempo. Nós sabemos que a maior parte do nosso tempo é mal aproveitado. Nós precisamos então reaprender, principalmente nesse momento na qual, né, boa parte está na sua casa. Cada um aqui está na sua casa. Obrigado, Jackson. As aulas de mediação lá no direito foram lindas mesmo, né? Saudade de vocês. Já que vocês estão na sua casa, né, criar um horário para acordar, criar um horário, né, quer dizer, pensar um tempo de estudo implica em redistribuir a hora, o tempo que você tem na sua casa, né? É muito importante, então. Tem a hora de acordar, a hora do seu café, a hora do estudo, a hora do almoço, né? Não é isso? A hora que vai ajudar o filho, o sobrinho, enfim. O tempo, necessariamente, a distribuição do tempo implica necessariamente na criação de uma rotina saudável. E criar uma rotina saudável implica no amor próprio. Isso. As pessoas que se amam, né? As pessoas que se amam vão se dedicar a cuidar da sua saúde, a se alimentar bem, a dormir bem, isso mesmo. A trabalhar essa ansiedade horrível que está nos matando. Minhas sobrinhas lindas, muito obrigado, beijo você também. A rotina, novamente, insisto, tem que revelar o amor próprio. Quer dizer, o quanto você se dedica a você mesmo. Eu quero que vocês comecem a pensar comigo que organizar um tempo, destinar um tempo aos estudos, deve expressar o quanto você se ama, porque ao se amar você cria projetos de vida. Gente, nós não temos que criar metas loucas, alucinadas. Nós temos que aprender a ter projetos de vida. Projetos de vida que revelam o nosso chão, né? Está o nosso chão, onde nós estamos e onde queremos chegar. Vamos olhar os nossos limites, né? Deixa eu olhar aqui. Meu problema não é estar vivendo uma rotina, né? Pois naturalmente todos os seres humanos, o meu problema é estarmos, né? Temos muita coisa para fazer. É verdade que temos muita coisa para fazer, mas eu quero que vocês pensem comigo que uma parte daquilo que fazemos pode ser reinventado e deve ser reinventado. Uma parte daquilo que fazemos por ansiedade e não por necessidade. É aquela pessoa que começa a limpar a casa e não para mais, porque tem que fazer alguma coisa.
É aquela pessoa que vai se dedicar aos estudos e não para mais. Temos que rever o nosso projeto de vida. Onde estamos, onde queremos chegar. E o que temos que fazer para poder chegar onde desejamos. A nossa vida não parou. A nossa vida continua. Ressignificar. Nós precisamos dar um novo sentido à nossa vida. Porque nos encontros presenciais, nós matávamos a saudade, tínhamos com quem fofocar e dar risada, né? E matar uma aula para tomar uma cerveja. Não podemos contar isso para ninguém. Terrível, né? Que coisa. Né? Pois é. Mas eu preciso, eu tenho o que fazer, com quem fazer o tempo todo. Agora eu preciso ressignificar, dar um novo sentido no meu tempo. É muito importante para que, de alguma maneira, né, aqueles textos gigantescos que os professores acabam passando para a gente, eles assim o fazem para que, de alguma maneira, eles também se sintam ali presentes junto com vocês, porque eram os textos que eles liam para preparar as aulas presenciais. Não é uma punição, e nem deve ser uma punição, e devem ser vistos como uma punição, não, mas como uma oportunidade de crescimento. Já dizia Heráclito que a guerra é a mãe de todas as coisas e de todas as coisas é a rainha. Isso mesmo. Nós temos que, em meio a essa crise, né, entender que nós podemos sair melhores e purificados, porque a crise, está aqui dizendo a Larissa, né, a crise como uma possibilidade de crescimento e de amadurecimento. Então, primeiro desafio, vamos distribuir o nosso tempo? Isso, né? Será que mesmo que eu preciso, né, maratonar nas séries da Netflix, sei lá, será que eu preciso mesmo? Né? Talvez não. Talvez eu possa me dedicar a algumas coisas que antes eu reclamava não ter tempo para fazer. Então é o momento de você, cada um de vocês, se encontrarem nesse processo. Pessoas que fazem muito têm pouco tempo de olhar para dentro de si mesmo. Nós precisamos dedicar um tempo de qualidade para nós mesmos. Isso. Se antes você mais ou menos dedicava 2, 3 minutos, dedique 10, dedique 15 minutos para pensar em você, para rever o seu projeto de vida. Então esse é o primeiro ponto. Tempo. Reinventar o nosso tempo. Tudo bem? Mariana, não podemos e não vamos sair dessa quarentena normais. Olha, Mariana, se aquela vida que nós tínhamos, na qual aflorou o ódio ao outro, se essa vida a gente chamava de normal, a gente precisa realmente não ser normal mais. Nós precisamos nos tornar, nesse sentido, dentro desse contexto que estamos falando, temos que nos tornarmos anormais, né? Anormais no sentido, né, de conseguirmos... Maria Cláudia, já falo sobre esse ponto, que é um ponto muito importante, tá, meu anjo? Sobre a criança com necessidades especiais de aprendizagem numa aula online. Vamos falar disso bem rapidinho, mas vamos falar. Insisto em dizer que, de alguma maneira, nós precisamos, então, ser anormais dentro desse contexto, né? Temos que sair melhores, mais fortes, mais humanos, mais solidários, né? Mais tolerantes, mais justos. Muito bem, eu quero que vocês pensem comigo, né? E o normal é relativo mesmo, né? Pensem comigo, segundo ponto. Organizar meu material. É lógico que eu estou aqui falando e tenho consciência disso, e vocês que estão me assistindo, acredito que também têm consciência disso, que nós, que não é uma realidade macro
muito pelo contrário. Nós sabemos que, né, os alunos da rede pública, de maneira geral, lógico que tem escolas que já se reinventaram, nós sabemos disso, né? Mas a maioria da nossa população está marginalizada nesse momento. Nós sabemos disso. Então eu estou falando para um público que, dentro de certos limites, é um público que tem acesso. É um público que ainda tem o seu celular, ainda tem o seu computador em casa, ainda tem a sua internet. Mas que tenhamos clareza que não é a realidade da maioria da população brasileira que se vê marginalizada nesse momento. Né? Que tristemente é colocado em pé de igualdade, e aí meus alunos do direito, principalmente nas aulas de ética, uma igualdade puramente formal e legal, mas que nem de longe, né, revela a igualdade material, a igualdade de fato. Voltamos. Vamos pensar então em vocês e seus filhos que têm acesso, que têm, né, materialmente falando, que tem uma escola, né, com curso apostilado, que tem uma escola que disponibiliza o acesso via plataformas, né, que tem as aulas remotas, né, via diversas ferramentas, né? O fato é que, de alguma maneira, você precisa organizar o seu material. Organizou o seu tempo? Destinou o seu tempo? Organize seu material. Qual é o seu material? O que, primeiro? Né? Que aula você terá? Dentro daquela rotina saudável de amor próprio, de cuidado consigo próprio, você precisa ter um material organizado, o material da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, isso mesmo. Né? Que aula você terá, afinal? Não adianta você querer fazer aquilo que é de quarta na segunda, da segunda na sexta e tal, porque você não vai conseguir vencer. Né? De alguma maneira, é muito importante que vocês tenham clareza que nós não vamos conseguir nos organizar de dentro para fora se não tivermos uma organização de fora para dentro. Obrigado, Thomas. Obrigado, Bruna. Né? Nós temos que ter uma organização de dentro para fora e uma organização de fora para dentro. Você sentou para assistir a sua aula. Você pegou o seu material de anotação, tem a sua caneta, onde que está a sua borracha, onde que, né? Qual o texto que você vai trabalhar? Ah, obrigado, Maria Tereza, minha amiga, né? Qual o texto que você vai trabalhar? Você já leu? Já marcou? Já fez o fichamento desse texto? Né? O que acontece, gente? É muito importante que a gente tenha clareza, né? O que vai estudar, como você vai estudar, vai ser aula via as ferramentas que os professores têm utilizado, né? Em tempo real, vai ser uma videoaula, você vai ler um texto disponível ali na plataforma, como você vai estudar? Já definiu o quê? Como você vai fazer isso? Eu vou assistir a videoaula. Tá, você tem acesso, assista a videoaula, tá, muito bem, ótimo, né? Mas por que você vai estudar isso que determinou, né, ou que foi determinado? Por quê que você decidiu estudar dessa forma? Então, o que, como vai estudar e por quê? Quais os seus objetivos, né? Porque nós temos que dedicar um tempo para algumas disciplinas um pouco maior do que para outras. E não se trata de gostar ou não gostar, porque nem sempre eu vou crescer com aquilo que gosto. Normalmente nós crescemos fazendo o que não gostamos. Porque aquilo que nós não gostamos nos desafia mais. Então, às vezes, sim, eu preciso me dedicar mais para aquela disciplina que não tenho tanta identidade. Não que não seja importante. Eu posso, e isso acontece muito na faculdade,
O aluno entra na faculdade, gosta de algumas disciplinas e não gosta de outras. Totalmente normal. Né? Quando ele vai se identificando com o curso e vai percebendo, inclusive, né, que ele vai preferir, né, pessoal da comunicação, muito obrigado aí presente, eu vou preferir TV ou vou preferir rádio, né, do que trabalhar com redação, né? E ele vai já se dedicando à disciplina que diz respeito ao conhecimento específico sobre TV. No caso da nossa pedagogia, eu tenho uma identidade muito grande com a matemática, né? Ou direito tributário, que o Jackson está lembrando, né? Eu tenho uma inclinação muito grande para matemática lá com a professora Maria Tereza, outros preferem didática lá com a professora Márcia, outros preferem psicologia da educação com o professor César, pois é, né? O que não significa desqualificar, então, uma disciplina em relação a outra, mas é perceber a sua necessidade, num processo de autoconhecimento, quanto tempo eu vou destinar para o estudo da matemática, da didática, da psicologia da educação. Tá? Aí entramos no nosso terceiro ponto, porque o meu tempo já está correndo. Pois é, hein? O lugar. Professor, eu não tenho um lugar para estudar. Pois é, essa não é só você não, meu amigo. Muitos não têm um lugar específico para estudar. Um escritório, né? Vou estudar na mesa da cozinha, vou estudar na mesa da copa, vou estudar no sofá, sei lá, né? Você tem que transformar aquele lugar físico no seu espaço, né? No seu espaço. O espaço, vale lembrar que a condição psicológica que você dá, a sua identidade que você dá ao lugar. Então a mesa da cozinha pode se transformar, sim, no seu espaço de estudo. Nós não temos que esperar condições ideais, né? Nós não temos que esperar condições ideais, nós temos que criar as condições a partir da nossa realidade. É claro que, e eu fiquei devendo lá para Maria Cláudia lá atrás, eu não esqueci dela, como nós vamos nos interessar e, sobretudo, fazer crianças com necessidades especiais de aprendizagem se interessarem por aulas remotas, né? Por aulas online. Eu digo, Maria Cláudia, é lógico que cada um com seus desafios, minha querida, mas a organização do espaço, a transformação do lugar em espaço de estudo é um dos quesitos que, a meu ver, é fundamental para que o nosso interesse aconteça e para que o interesse da criança aconteça. Então eu quero que você perceba a necessidade de pais, mães, alunos do ensino médio, superior, da EAD, de onde for, sobre a necessidade de se organizar um espaço como uma preparação física e psicológica para ampliar a nossa motivação aos estudos. Quando então a criança, minha querida, se vê em meio aos seus cadernos, ao seu estojo, né? Isso com o seu lápis de cor, com a sua canetinha, com o seu livrinho, né? Aquilo que ela vai assistir vai compor, na verdade, esse quadro mais amplo do espaço que foi criado para estudar. E aí, meus alunos do ensino superior, né? Obrigado, Stefano, né? Obrigado pelo carinho. E aí, meus alunos do ensino superior, para vocês, a mesma coisa. Crie o seu espaço, né? E nesse espaço já tenha o seu caderno, já tenha todo o seu material, já tenha a sua organização dentro daquele tempo que você pensou, tá bom? E é nesse sentido
Desculpe aqui, a Isa está me perguntando, colocar metas de estudo para nós mesmos não gera mais ansiedade? Muito bem, Isa, se você, minha querida, transformar a sua vida, com todo respeito a uma galera que está aí ocupando um espaço no mercado chamado coachings, né? Esses coaches que pensam em metas e esquecem do ser humano que se frustra buscando essas metas. Então, muito cuidado, meus amigos. Nossa vida não pode ser feita de metas, mas uma coragem clara, individual, de autossuperação, mas de revisão do nosso projeto de vida. Não é colocar metas de estudo, é ressignificar, reaprender, né? Reinventar-se como alguém que se dedica ao estudo. Eu preciso aprender esse conteúdo, né? Então você vai se dedicar um pouco mais para esse do que para o outro, sem desqualificar o outro, é claro, tá? Porque quando nós criamos metas e falamos que vamos fazer 250 exercícios por dia, né? Nós vamos ampliar a nossa ansiedade toda vez que eu estiver no 200 e ainda faltar 50. Eu tenho que me perguntar, afinal, por que 250 exercícios por dia? Para que serve? Eu serei alguém melhor se eu fizer 250 exercícios por dia? Eu estou aqui me lembrando de um amigo que disse que o filho fazia 250 exercícios por dia de matemática. E eu falei assim, você perguntou para ele se ele gosta? E acabou o assunto, né? Acabou o assunto. Ele até então achava lindo o filho fazer 250 exercícios por dia e ele não tinha perguntado se o filho gostava daquilo. Para que afinal nós queremos fazer isso? Não se esqueçam que pessoas carentes precisam mostrar que são felizes. Isso mesmo. Quanto mais metas eu crio para mim, na verdade, eu estou revelando o quão vazio eu estou diante de mim mesmo e na minha relação com os outros. Porque eu fico tentando provar para os outros que eu consigo coisas, né, que na verdade dizem muito pouco para aquilo que eu pretendo buscar na minha vida. Bom, o nosso quarto ponto é a reinvenção das relações da nossa casa. Meu Deus do céu! Olha que ponto importante que chegamos. Você não vai ocupar a cozinha, né? Tudo deve ser feito com prazer, né? É isso mesmo, né? De forma apaixonada pela vida, né? Chegamos então, olha só, chegamos no ponto, você não vai ocupar a mesa da cozinha, a mesa da copa, o sofá, né? Vão ter que desligar a televisão no momento que você está estudando. Ó, nesse momento, meus filhos estão, né, no quarto, brincando no quarto, minha esposa aqui na cozinha, ou desculpa, aqui na sala, né? É que eu que estou perto da cozinha. Quer dizer, houve, né, uma reinvenção da ocupação do espaço dentro da minha casa para que essa live fosse possível. Né? É muito importante, então, que vocês comecem a pensar de que maneira tem acontecido as relações dentro da sua casa. É muito sério que as casas grandes, né? As casas grandes tem muito lugar para a gente se esconder um do outro, né? E nesse momento as casas pequenas onde a gente se esbarra o tempo todo, né? Eu tenho a necessidade de conversar o tempo todo, porque afinal não tem onde me esconder, né? Mas que a reinvenção das nossas relações não seja só pelo tamanho da casa, mas pelo amor que tenho àqueles que estão próximos a mim. Nós precisamos nesse momento, minhas crianças, e assim eu gosto de chamar meus alunos, vocês sabem, né? Nós precisamos nesse momento, minhas crianças, né, olhar para aqueles com quem moramos. Isso. Nossos filhos pequenos entendem sim das nossas necessidades, né? Entendem, conversem com eles, né? Agora a mamãe vai estudar. O meu não entende. Se não entende, porque você não está em outro tempo dando a atenção que ele espera que você dê.
Eu quero que vocês comecem a desenvolver, é um desafio, eu sei disso, a desenvolver a virtude da tolerância. A gente fala muito de tolerância, né, quando diz respeito àquelas questões mais polêmicas. Eu devo ser tolerante aos casais homoafetivos, né? E aí, meus amigos homoafetivos, um abraço carinhoso, né? Porque eu sei que está aqui presente alguns amigos meus, né? Eu tenho que ser tolerante com... Parece que a gente falar de tolerância, a gente joga para questões grandiosas, distantes de nós. A virtude da tolerância deve ser trabalhada, desenvolvida dentro da nossa casa, né? Isso mesmo. Nem todos gostam dos mesmos filmes que você gosta, nem todos gostam da mesma música que você escuta, né? Nem todos gostam do exercício físico que você faz daquele jeito, naquele horário, né? Aprenda então ser tolerante, né? Pelo respeito ao outro. Aprenda que você é único no universo. Mas que delícia ser único, né? Mas quando eu olho para o outro e vejo que ele também é único no universo, eu falo, peraí, aí não, hein? Eu quero ser único, mas o outro único ali, mais o outro único, né? E esse encontro das diferenças é extremamente grandioso, né? Quando eu olho para os meus filhos completamente diferentes, né? Eu olho para eles e vejo o quanto eu consigo aprender com a minha pequena, o quanto eu consigo aprender com o meu maior, o que eu preciso fazer e como fazer com a minha pequena, o que eu tenho que fazer e como fazer, né, com o meu maior. É assim. E é assim com o pai, é assim com a mãe. Eu sempre tenho, obrigado Fabíola, obrigado, minha irmã, né? Minha esposa dando parabéns aqui, olha que lindo, né? Obrigado, Renata. Sempre nós temos alunos jovens, isso acontece não somente com os jovens, não, tá? A gente tem a mania de falar que os jovens, de 17, 18, mas eu já vi muita gente muito mal resolvida com seus 40, 50 anos, né? Mas, normalmente, eu quero que vocês pensem comigo o seguinte, né? Nós criticamos muitas pessoas e criticamos gratuitamente, simplesmente pelo fato das pessoas não serem do jeito que eu queria que elas fossem. E a minha pergunta é direta, por que as pessoas precisam ser do jeito que você quer que elas sejam? Às vezes quem precisa mudar é você. As pessoas vão revelando na verdade, muitas delas, né? Pontos de reflexão que nós precisamos melhorar. Porque temos dificuldade em coexistir, né, Rogério? Temos dificuldade de coexistir, na maioria das vezes, por carência. Temos dificuldade de coexistir porque nós não temos dificuldade de amar as pessoas, nós queremos possuir as pessoas, queremos que as pessoas sejam nossas, queremos ter posse sobre elas, né? E modificá-las ao nosso contento. Nós não queremos flexibilizar a nossa opinião, mas queremos que as pessoas sejam flexíveis. É interessante. Nós temos enorme dificuldade de amar, mas queremos ser amados. Resolvam as suas carências. Vamos juntos, né? Dificuldade em aceitar que elas também estão em uma jornada, por isso, né, nós estamos todos numa jornada. Muito obrigado. Então vamos desenvolver juntos a virtude da tolerância e o respeito. Eu quero agora, e por último, estamos acabando. Eu quero que a gente aprenda e reflita comigo aqui a respeito da ética do cuidado.
a ética do cuidado. Nós temos que reaprender a ver a vida. A vida tem nos mostrado que temos apenas duas, não enxerga uma terceira opção. Ou optamos pela vida e crescemos e desenvolvemos por meio do cuidado com o outro, do cuidado com as nossas coisas, isso, né? Cuidado com as nossas palavras, cuidado do nosso olhar, né? O cuidado com a vida. Ou decidimos viver e cuidamos, ou optamos pela morte, e não precisamos fazer muita coisa não, basta nós nos omitirmos, porque a vida já tem nos mostrado o que significa decidir pela morte. A humanidade tem passado nesse momento por uma grande crise de civilização. A crise de civilização implica, então, necessariamente, no quê, gente? Na falta da capacidade humana de cuidar, de zelar pela vida. Eu quero que todos vocês que me acompanharam desde o começo, aqueles que passaram aqui rapidinho, deram um oi, foram embora, e sei lá, que de alguma forma vão assistir isso depois, que vai ficar disponível, eu quero que vocês pensem o quanto de cuidado você decidiu de forma consciente ter com você mesmo e com o outro. E quem é esse outro? Né? Porque é muito interessante quando nós queremos nos proteger e acabamos por nos fechar. A vida é abertura. A vida é desafio. Sim, Reinaldo, respeitando as opiniões já é o primeiro passo. Porém, cuidar e zelar pela vida implica em nós nos indignarmos com tudo aquilo que gera morte. Nós precisamos cultivar em nós a indignação com aqueles que optam pela morte. Respeitar a opinião, sim. Permitir que a morte aconteça, não. Eu estou aqui terminando, meus queridos. Quero agradecer novamente, né, cada um, né, que carinhosamente se dirigiu a mim nesse momento. Né? Quero que vocês aí na casa de vocês recebam meu carinhoso abraço, né? Carinhoso sim, né? Um abraço com muito carinho, né? Com muito cuidado, e que cada vez mais nós tenhamos clareza que, né, acabou, né? Que nos dedicarmos aos estudos, organizar os estudos, significa amor próprio. Amem-se cada vez mais, né? E sejam felizes. Muito obrigado. Um abraço, meus queridos. Eu termino assim, eu encerro. Estou vendo aqui os agradecimentos. Obrigado. Obrigado, meus queridos. Muito obrigado. Vou encerrar. Encerrei. Tem certeza?